Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meus queridos irmãos cósmicos, que toda a paz que a gente puder encontrar neste mundo esteja em cada lar, em cada coração de vocês, agradecendo a presença como sempre de vocês, dos mentores, que autorizaram a presença de vocês vendo este vídeo, sempre falando que quem comenta aqui, quem coloca o nome ou manda os nomes para as orações, vocês podem mandar os nomes dos familiares para as orações aqui mesmo nos comentários, tá? Que a gente faz aquela ponte, tá? Na medida do possível, do merecimento de cada um, a espiritualidade com certeza vai olhar por cada um de nós, né? Todos nós precisamos, né, de orientação espiritual, porque nós estamos aqui na Terra neste momento, são fortes as vibrações negativas, né? Tanto é que eu fui falar no último vídeo sobre as vibrações que estão por vir, e teve um rapaz, se não me engano, não sei quem foi, uma pessoa aí, que comentou que a gente tem que falar só de coisas positivas e não de negativas. Eu concordo, mas quando a pessoa já está com o seu íntimo, né, voltado para a coisa boa, não para a negatividade. Mas agora, neste momento que o planeta está passando, há necessidade do puxão de orelha, né? Há necessidade, porque muito já foi falado aqui em vários canais dos amigos dos outros canais. Eu falo em vários vídeos, né, para a gente mudar, para fazer a reforma íntima, para que mude as atitudes, né, mude o comportamento, mas tudo continua na mesma. Então, se tudo continua na mesma, as pessoas querem sofrer, né, e querem fazer os outros sofrerem. Porque se elas sofressem sozinhas, dentro do pensamento delas, né? Se elas sofressem sozinhas, era uma coisa, mas elas fazem outras pessoas sofrerem, não é? Porque um rapaz, por exemplo, que sai para um baile funk, não aparece mais, some, vai para um pancadão, vai para essas baladas, vai para uma favela onde tem muitos meliantes, né? Onde a barra é pesada, todo mundo aqui sabe, né? Quem está vendo esse vídeo sabe. E não volta mais, ele está procurando o quê? Não está procurando coisa boa. E quem fica sofrendo? Os familiares é que ficam sofrendo, não é não? Todo mundo aí está vendo, é diariamente isso acontecendo na TV, né? Diariamente isso acontecendo nos documentários aí, né? Nos programas aí policiais, é só o que se vê, né? Tristeza, sofrimento dos familiares que ficam, né? Eles não pensam, aí eles não pensam, vão lá, fazem o que não é para fazer, e os familiares é que sofrem, né? Então nós estamos aqui sempre para pedir para que as pessoas mudem o comportamento, né? As coisas estão aí, estão a olhos vistos, a Terra está passando por esses sintomas que ela está em verdadeiro parto, né, galáctico. Eu até já falei isso em outro vídeo, a Terra está passando por um parto galáctico. E todos os outros planetas do nosso sistema, eles emanam vibrações, né, principalmente os grandes, os 4 grandes, né, gasosos, gigantes aí, que estão já em níveis mais avançados, eles mandam vibrações, né, os espíritos que lá convivem mandam vibrações. É que a Terra está num clima psíquico muito pesado, muito puxado. E tudo isso que acontece aí na Terra, isso já deveria estar acontecendo há mais tempo. A Terra está, né, vivendo os seus dias de clímax, né? E nós, como espíritos imortais, né, que somos, vivendo aqui na Terra, nós precisamos fazer a nossa parte, né? Eu vou até fazer um vídeo sobre essa questão das moradas, se os espíritos ficam sempre aqui na Terra e tudo mais, para que as pessoas se conscientizem mais, né? O que nós estamos vendo aí, tudo que eu falava, venho falando em vários vídeos, né? As questões da política, politicagem na questão dessas injeções, né? Dos vírus surgindo, vírus piores que vão surgir ainda, porque é obrigado neste momento, a espiritualidade pediu para dar um tipo de puxão de orelha, porque muitos têm consciência, né, do que está acontecendo, mas milhares não têm consciência, né? Então fica essa guerra de político, porque ninguém está fazendo em causa do povo, essas guerras aí das vacinas, das injeções de imunização, nada é por questão para o bem da humanidade,
é só porque estão visando 2022, principalmente no Brasil, né? Eu falo do Brasil agora. É visando 2022, eles estão governando em causa própria, entendeu? Em causa própria que estão governando. Essa briga política que há aí, dessas injeções, é governando em causa própria, né? E o povo não se conscientiza também que está vivendo dentro de uma pandemia, né? Bom, pessoal, mas nesse vídeo aqui, já que eu dei os recadinhos, né? Foram 5 minutos de recadinho. Eu vou falar das consequências espirituais do adultério. É um texto de Morel Felipe Wilson, né, que diz o seguinte: o Espiritismo, tomando por base a questão 701 dos Livros dos Espíritos, afirma que o casamento deve se fundar na afeição dos seres que se unem. Isso aqui é para o planeta Terra, tá, pessoal? Mas não podemos ignorar que o adultério é prática comum, tolerada pela sociedade. Isso é para o planeta Terra. É lei do planeta Terra, né? Lei. Você já parou para pensar a respeito do poder que há do sexo? O sexo sempre esteve por trás das grandes conquistas e das grandes tragédias da humanidade também, né? Isso também é por minha conta. Talvez um dos desequilíbrios mais comuns na trajetória do espírito imortal. É um dos desequilíbrios mais comuns, olha o que ele fala aqui, um dos desequilíbrios mais comuns, tá, na trajetória do espírito imortal. Porque nós, como espíritos imortais, nós temos uma trajetória, né, que teremos sempre que alcançar sempre um degrauzinho a mais. Nem que você só coloque um pé, né, uma vez que somos imortais, né? E para o espírito a Terra, a gente não acaba, a Terra até pode acabar dessa forma, nesse conceito que a gente vive hoje, mas nós, como os espíritos imortais, né, a gente não vai parar. Então nós temos que prosseguir subindo, nem que seja um degrauzinho de uma encarnação para outra, já é um objetivo que se conquistou. Então um dos maiores desequilíbrios, né, diz ele aqui, e com toda certeza da humanidade que pretende, né, galgar um espaço maior na eternidade perante os espíritos de luz, junto aos espíritos das falanges de luz, é o adultério, né? Ele é um dos maiores desequilíbrios, né? Então ele diz aqui: se você se alimenta pouco, enfraquece. Se você come demais, adquire doenças, né? Se você dorme pouco, não recupera totalmente as energias. Se dorme muito, perde o dinamismo. Com o sexo ocorre o mesmo, porque tudo é energia, né, pessoal? Abrindo um parênteses aqui nesse texto, tudo é energia, como já foi falado aqui em todos os vídeos. Se tudo é energia, se você está passando por um desequilíbrio, tanto mental, psíquico, emocional, astral, espiritual, físico, bioenergético, esse equilíbrio ele se faz necessário, né? Normalmente tem esses programas aí de pessoas muito obesas, né, que elas demonstram, né, que houve um problema psíquico na infância, na juventude, por isso elas caíram na comida, né? E a grande maioria, né, que eu digo aqui, que muitos fazem parte realmente já do DNA próprio da pessoa, mas outros é porque caíram num desalinho, num desequilíbrio emocional, né, foram estrupadas, né, foram perturbadas sexualmente ou por outros motivos, e elas caem para cima da comida, e por isso que ficam com aquela obesidade mórbida, né, ficam com aquela obesidade que tem que procurar um médico para fazer as cirurgias, né, de redução de estômago. Então se vê claramente ali que a grande maioria demonstra o desequilíbrio emocional, o desequilíbrio psíquico, né, e bioenergético, porque o corpo muito grande demais, dessa forma que a gente vê aí nesses programas Quilos Mortais, por exemplo, a gente vê que ali houve um desequilíbrio total, a pessoa fica totalmente desequilibrada. Então, e com o sexo ocorre o mesmo, né? É preciso equilíbrio. Então, seguindo aqui, o desejo sexual represado representa um grande perigo, pois poucas pessoas são elevadas ao ponto de canalizar a energia sexual para o processo criativo. O represamento do desejo sexual pode levar ao descontrole e é causa de muitos crimes.
Pessoas sexualmente equilibradas convivem melhor em sociedade e são mais felizes. Então, normalmente, os desequilíbrios sexuais, eles vêm do chakra básico. Normalmente, essas pessoas, elas estão com o chakra básico e o sacral, sexual, desequilibrado. E eles são os chakras de inferiores, né? São ligados à terra, são ligados às grandes paixões e tudo mais. Então, esses chakras, eles precisam ser reequilibrados para que os demais se reequilibrem também. E nesse caso aí, vai equilibrar, né, os demais, o bioenergético, o emocional, porque equilibrando esses dois, principalmente esses dois, de certa pessoa cheia de desejos sexuais, os estrupadores e pessoas assim, elas estão com esses chakras desequilibrados. Nosso senso moral e nossa cultura cristã nos legaram a monogamia, e como relação ideal mais propensa a incentivar o amor. Mas não podemos ignorar que o adultério é prática comum, tolerada pela sociedade, tolerada por essa sociedade que vive neste planeta aqui, por espíritos imperfeitos que ainda somos, né? Por isso é que é tolerado, por espíritos que estamos no aprendizado, espíritos que estamos engateando no plano espiritual e moral ainda, né? Estamos longe de sermos uns anjos, estamos longe de sermos uns santos, né? Ainda guardamos mágoas, rancores, né? Raivas e toda a ordem de sentimentos ruins, ainda guardamos no coração. Então isso faz com que a gente fique muito ainda ligada à Terra. É o que a gente não pode fazer. Nós temos que ter o equilíbrio. Ligar também metade, né? 49% a matéria e 51% o espírito. Eu sempre falo isso aqui. A ordem da espiritualidade. Se ligar 49% a matéria, porque precisamos, porque nosso corpo físico é matéria, né? E nos ligarmos 51% à espiritualidade. É o que a espiritualidade pede. Aí aqui vem ele. Você tem ideia das consequências espirituais do adultério? A relação sexual é um momento de maior intimidade e troca de energias que se pode experimentar na Terra. Isso não fica restrito ao plano físico, mas também ao plano astral. Porque tudo que liga o físico liga imediatamente subsequente ao astral, né? A mesma coisa de cima para baixo, vem descendo, aí quando vem para o espiritual, vem para o astral e vem para o carnal, que é o físico. Então, obviamente, tudo que está ligado, tudo que se faz aqui fisicamente, se liga imediatamente ao astral, né? Aí, seguindo aqui. Ao nos unirmos sexualmente com alguém, formamos ligações com as companhias espirituais da outra pessoa, que de certo também está com companhias ruins, né? Você sabia que nunca estamos sozinhos, né? Estamos sempre acompanhados, vou passar aqui, de espíritos que se afinizam conosco, com os nossos gostos, com as nossas atividades, pensamentos, atitudes e emoções. Então, vocês vejam, quando se está com alguém fazendo sexo, a gente se une, né? As companhias também daquela pessoa. Então, se a cabeça daquela pessoa for uma cabeça de sentimentos, pensamentos, ações e obras ruins, de certo ela está com companhias ruins, né? E a gente está ligado também àquilo. Nós vamos acabar nos ligando, porque tudo é energia, as energias se fundem e a gente acaba se ligando. Por exemplo, aqui no meu trabalho, quando eu estou concentrada fazendo análise ou fazendo os tratamentos, fazendo as emissões radiestésicas para os tratamentos, eu entro, né, no umbral, vamos dizer assim, né, o umbral daquela pessoa, para ver como é que está se propagando as emissões radiestésicas para aquele concerto de energias que estavam ruins, né, e agora eu estou aqui tentando equilibrar. Então, a mesma coisa se dá. Entra naquele umbral e vai atrair aquelas energias, né? Por que eu digo isso? Da mesma forma, quando eu estou trabalhando, vem aqueles espíritos muitas vezes que estão ligados ainda, né? E a gente tem que trabalhar aqueles espíritos, né? Ele às vezes não aceita ir embora, porque não pode simplesmente pegar o obsessor e jogar ele fora, porque 2, 3 meses depois ele vai voltar. É isso que eu expliquei, já expliquei isso aqui. Mas é isso que acontece na apometria espírita, né, de mesa. Porque o espírito é arrancado dali, a pessoa tem uma ligeira melhora 2, 3 meses no máximo,
e aquele espírito retorna. Retorna porque ele não foi devidamente catequizado, evangelizado. Então precisa se mostrar a ele, né, que ele não pode fazer aquilo, ele tem que se conscientizar que ele não pode mais fazer, que ele não é mais deste plano, que ele não pode mais perturbar aquela pessoa. Da mesma forma, né, quando são atraídos esses espíritos para essas pessoas que estão no adultério, aí é uma complicação para tirar, porque normalmente eles são ligados pelo pensamento, pelas ações, pelo gosto daquelas pessoas que estão ali fazendo aquele adultério, né? Fazendo aquele sexo em adultério. Porque primeiro está enganando o outro, né? Está enganando. Se está adulterando, ele, por exemplo, assim, não é uma pessoa sozinha no mundo. Não está atrás de alguém que seja sozinho. É uma pessoa que sabe que está adulterando. Então, obviamente, se está adulterando, tem alguém sendo adulterado, né? Que é aquele que está sem saber de nada. Aquele que está sem saber de nada está passando por uma situação, uma missão de resgate, né? Por ter encontrado uma pessoa que adultera, uma pessoa que engana, porque é um enganador, na verdade, né? Quem adúltera quem faz adultério é um enganador. Prosseguindo aqui. Numa relação adúltera, é inevitável que sejam atraídos por nós espíritos que se afinizam com esse tipo de ato clandestino, furtivo. Em situações assim, reatamos antigas ligações espirituais conflituosas ou incitamos novos comprometimentos. Tem dois problemas aí, né? No adultério. Ou reatamos ligações antigas de passado, de espíritos bem lá do passado, que voltam à tona agora e que a pessoa conhece nesta vida e que vai adulterar, não sabe porquê, mas teve uma afinidade, gostou e tal, vai adulterar. E tem também aquele que faz os novos comprometimentos, né? Porque se compromete para futuras vidas ou para situações geradoras de energias negativas nesta vida mesmo, né? Quando é essa segunda opção. O mesmo ocorre com o sexo pago, né? Você acha que quem recorre à prostituição pratica o ato sozinho? Na verdade, quem costuma comandar a situação, essa situação de adultério pago, são os espíritos desencarnados viciados em sexo. Então, os espíritos desencarnados já sabem da mente, do gosto daquelas duas pessoas que estão adulterando e partem para investir, né? Aí investem nisso porque eles vão se comprazer daquilo, né? Os lugares ligados à prostituição são habitados por inúmeros espíritos nessas condições, que vivem das energias dos encarnados que o frequentam. São verdadeiras parcerias que se formam entre dois planos, o plano físico e o plano astral. Então há uma parceria, né? Há uma parceria aí desses dois planos, né? Que são esses espíritos que frequentam esses lugares, que frequentam ali, que fazem todo esses planos e investem naquilo. Os dois lados em busca do prazer desenfreado oferecido pelo sexo. Durante o período do sono físico, o espírito encarnado pode ser atraído pelo desejo sexual, ou seja, nem sempre é quando está em vigília. Estamos em vigília, mas às vezes dormindo, obviamente, somos atraídos, né, para esses planos. Muitos são habituados a se relacionar com desencarnados ou com outros encarnados desdobrados pelo sono, ou seja, vai fazer sexo com desencarnados que estão lá do outro lado esperando, ou vão fazer sexo com outros encarnados que também dormiram e procuraram, mas sabe o que é isso, pessoal? É a falta da oração, a falta da prática espiritual, entendeu? A falta da prática espiritual faz com que você vá para esses planos quando dorme. Se você tiver uma prática espiritual de oração ou de um passe virtual, que aí na internet tem, no meu canal tem aí, né, a pasta xamânica, a pasta de playlist xamânica, tem esses passes virtuais que são muito bons. Se você fizer esse passe virtual uma vez por semana, você pode fazer. Se sentir muito fraco, muito frágil perante esses espíritos, você faz 2, 3 vezes por semana, já vai te tirar deste caminho. É como se tivesse um ônibus indo, né? Um ônibus. Se você pegar o ônibus errado, você vai para o bairro errado. Se você pegar o ônibus certo, você vai seguir naquele caminho que você pretende seguir. Então, se você pretende realmente mudar sua moral, né,
ou não ter mais esses tipos de sonho, essas afinidades com esses espíritos que vocês veem aqui. Pode fazer sexo com desencarnados que estão lá do outro lado, ou pode fazer com encarnados que estão dormindo. Os dois te tiram a energia. Tanto o encarnado que está dormindo, que foi lá fazer sexo com você, como o desencarnado que já está do outro lado, já não tem corpo físico mesmo. Para ele, tanto faz como tanto fez, tirar a energia do teu corpo físico. No dia seguinte você não tem ânimo para fazer nada, nem para ir trabalhar, ou nem para fazer nada dentro de casa. Quem trabalha em casa, é mesmo uma dona de casa, fica prostrada na cama. Por quê? Porque foi tirada a energia durante o sono. Vocês estão compreendendo? Por outros espíritos encarnados ou desencarnados. Às vezes são pessoas de conduta exemplar, que racionalmente não procurariam essa situação, porque às vezes as pessoas pensam, eu não procuro isso não, mas dentro do inconsciente, como é uma memória do passado, o inconsciente é uma memória de tudo que nós passamos, está incítrica em nós, acaba acontecendo isso pela falta da espiritualidade. Vocês estão compreendendo? Então, esses outros encarnados aí, desdobrados, eles tiram muitas das energias das pessoas, tá, pessoal? Principalmente os desencarnados. Você, às vezes, vai fazer sexo com uma pessoa, ele, não conheço, mas eu sempre faço. É alguém, se você viu o rosto, é gente que ainda está desdobrada em sono. Se você não viu o rosto, é gente que já morreu. Vocês estão compreendendo? Então, pessoal, o sexo é energia sagrada, é a criação de Deus, e nós temos que equilibrar. Todas essas manifestações ruins nós precisamos equilibrar. Fiquem com Deus, muita paz, muita saúde, muita proteção divina. Comente qualquer coisa neste canal. Fiquem com Deus.